Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos continuar estudando os Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 17, que nos diz: Contudo, não ficou sem testemunha, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Que verso triste, né, queridos? Que texto das Escrituras medonho, horroroso, absurdo, até herético, né? Totalmente contrário a tudo que é correto. Por que eu estou iniciando assim, né, queridos? Porque há uma concepção totalmente equivocada para muitos de que Deus só atuou na vida, na história de Israel. Que Deus estava ali se revelando, estava abençoando o povo de Israel como seu povo escolhido e ignorando o planeta inteiro, o mundo inteiro, todas as civilizações, todas as nações, todos os países. Deus ignorou todos eles, estava nem aí para ninguém, deixou todo mundo para lá, largado, e só cuidou de Israel. Sim, Israel é um povo escolhido, Deus revelou coisas grandiosas e maravilhosas, isso é inegável. Mas não é porque se revela um que ignora o outro. Não é porque que cuidou de um que não vai cuidar dos outros. Porque o que o Evangelho nos ensina, as Escrituras nos ensina, é que Deus não faz acepção de pessoas. Não é difícil entender. Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, não trata um melhor que o outro. Deus se revelou a todos. Como nós vimos no vídeo anterior, Deus falou com todas as civilizações, todas as culturas. E no verso de hoje eu quero falar não apenas de que Deus se revelou, como cuidou de todos. Todas as nações do mundo receberam as bênçãos de Deus, ou não. É o que esse verso aqui está nos dizendo. O que Deus fez? Isso aqui está falando para o povo de Israel? Não. O apóstolo Paulo está dizendo sobre as nações do mundo que nunca ouviram falar de Bíblia, nem de Antigo Testamento, nem de Novo, de nada. Nunca tinha recebido essa revelação de Yahvé conforme as escrituras judaicas ou cristãs. Haviam recebido lá os ensinos, as revelações e as culturas e religiões que foram desenvolvidas. E o que Deus fez? Os amaldiçoou, os negou, os recusou, tratou eles da pior maneira possível? Não. O que Deus fez com todas essas nações pagãs? Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva dos céus, colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. É isso que Deus está fazendo em todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Não interessa a religião que tinham, as concepções que tinham. Deus estava, na sua bondade, demonstrando a sua existência, demonstrando que ele é provedor, generoso e bom. Deus se revelou a todas as nações e mostrou a sua bondade. Então Deus não cuidou e não apenas atuou em Israel. A Bíblia nos mostra o que ele fez em Israel, mas sem dizer que não fazia nada nas outras nações. Nações ímpias, corruptas, malignas, é claro que Deus não ia ficar abençoando eles para não ser cúmplice do seu mal. Agora, em nações, em povos em que havia o mínimo de bondade e cordialidade, Deus estava atuando, abençoando, sim, é o que está escrito aqui. Então Deus não cuidou e atuou apenas em Israel, atuou em todo o mundo e sempre. É o que esse verso aqui, herético, está nos dizendo, que não era apenas em Israel. Só que a nossa idolatria bíblica é tal que a gente ignora, né? A gente idolatra a Bíblia em vez de adorar a Deus. Não, Deus só atuou em Israel e o resto do mundo inteiro Deus ignorou, Deus não quis nem saber. Ou seja, a gente ofende a Deus para defender algo que a Bíblia nem está dizendo. Ora, a Bíblia está mostrando o que Deus fez em Israel, mas não está dizendo que não atuou em lugar nenhum. Essa é a revelação de Deus e Deus só atuou aqui. Ora, se a Bíblia fosse mostrar todas as atuações de Deus em todas as nações, civilizações e épocas, a Bíblia não ia ter 1000 páginas como tem hoje. Ia ter 100.000 páginas. Hoje as pessoas não leem nem as 1.200 páginas da Bíblia, imagina 100.000 páginas. Mas Deus estava atuando em todo lugar. Deus deu chuvas,
deu colheitas, deu amizade, deu família, deu bênçãos, deu inteligência, deu saúde, deu princípios morais, deu bondade, deu tudo que o ser humano vive, Deus deu para todos. Então Deus estava atuando e abençoando a todos. É o que a Bíblia, inclusive, cansa de dizer. O Salmo 145, então, fala sobre isso do princípio ao fim. Olha o que o Salmo 145 nos diz, que é o salmo que eu particularmente mais gosto, justamente por isso, porque mostra a bondade universal de Deus. Olha o que ele diz: os olhos de todos esperam em ti. Então, todas as nações da terra, não é todo mundo do diabo, não. Os olhos de todos, todos esperam em ti. E tu, e o que Deus faz? Se o mundo inteiro está olhando para ele, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Deus, abres a mão e satisfazes os desejos de todos os seres viventes. Olha a bondade de Deus. E depois, mais à frente, diz: perto está o Senhor, de todos os que o invocam. Invocou Deus. Pode ser lá numa civilização que nunca leu, nem sabe que a Bíblia existe, numa ilha perdida no meio do Pacífico. Invocou Deus. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Porque se for invocar em falsidade ou só querendo ganhar dinheiro em cima de Deus, não. Todos os que o invocam em verdade, ele está perto. Ele cumpre o desejo dos que o temem, em qualquer lugar da terra. Ouve o seu clamor e o salva. Olha que coisa linda. E continua, cansa. O Salmo 145 é todo nessa beleza. O Senhor é bom para todos. Todos. Deus é bom só para os judeus? Deus é bom só para os cristãos? Deus é bom para todos. É impressionante como as pessoas querem ser donas de Deus, né? Não, Deus é só para mim, para os outros ele não quer nem saber, não. É só para mim, ele só se importa comigo e com o meu grupinho aqui. O resto ele pune, ele amaldiçoa, quer nem saber. Não, Deus é bom para todos. E ainda no Salmo 145, o Senhor sustém a todos os que estão a cair. Você acha que Deus vê uma coisa horrível acontecendo com uma pessoa triste, não vai fazer nada? Ele vai lá e transmite um pouco de amor, de abrigo, de calor. Deus sustém a todos que estão a cair e levanta todos os que estão abatidos. Todos. Agora indo para Mateus 5. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso, né? Jesus nos diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Está aqui o comando, o mandamento. Agora, por quê? Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele, Deus, faz nascer o seu sol sobre quem? Sobre bons e sobre maus. Ele faz chover sobre justos e injustos. Ou seja, até para o ímpio, não estou nem falando nem de religiões diferentes, não, até para a pessoa amar, Deus faz o bem, porque assim ele testemunha de si, testemunha do seu caráter, testemunha da sua existência. Deus está fazendo o bem para o mundo inteiro, até para os maus, até para os ingratos, até para quem não presta. Deus está cuidando e exercendo a sua bondade, a sua misericórdia, até porque com isso pode quebrantar o coração desses. Lá em 1 Timóteo 4, o apóstolo Paulo diz: temos posto a nossa esperança no Deus vivo, os cristãos, os judeus, todos, que é, o Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens. Ah, mas está falando dos cristãos só, de todos os homens cristãos. Não, o que ele diz? Que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Então, ele salva todos, principalmente os que creem. Mas veja que não está limite somente os que creem. Não, ele fala especialmente os que creem, mostrando os que creem é um subgrupo do grupo grande de todos os que ele salva. Quer dizer que a salvação, todos serão salvos, né? Esse universalismo, não está falando disso. Mas que ele salva todos os homens, em todo lugar tem gente sendo salva. Especialmente os cristãos, especialmente os que creem. Mas Deus está salvando até gente que nem sabe se Deus existe direito, mas Deus pode estar salvando, porque viu o coração daquela pessoa, o caráter daquela pessoa, a vida que a pessoa levou. Aquela pessoa às vezes praticou o evangelho sem conhecer o evangelho direito, como já lidamos
em vídeos anteriores. Você pode assistir os vídeos anteriores, você vai ver um pouco disso. No Salmo 104, todos esperam de ti que lhes dê todos, de novo, mundo, que lhes dê o sustento a seu tempo. Tu lhes dás. Todo mundo está esperando em Deus, e ele lhe dá, e eles o recolhem. Abres a tua mão, e eles se fartam de bens. De novo, Deus fazendo bens em toda a terra. No Salmo 36, tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Deus está cuidando de todos. Quão preciosa é, ó Deus, a sua benignidade, a sua bondade. Veja, a Bíblia exalta a bondade de Deus. Não limita a bondade de Deus só um pequeno povinho, só Israel aqui, só Israel. Esse cutico de gente, pinguinho de gente no meio do planeta, Deus só cuidou desse pinguinho aqui, ó, desse pontinho. 0,0001% da humanidade Deus cuidou, o resto que se exploda. Olha o tamanho da ofensa que as pessoas falam, querendo idolatrar a história bíblica e ignorar o que Deus fez no mundo inteiro. A gente não sabe o que Deus fez no mundo inteiro, mas é óbvio que ele está fazendo. Inclusive que a Bíblia está dizendo que ele faz, e fez, e fará sempre. Porque quão preciosa é, ó Deus, a sua benignidade. A bondade de Deus é gigantesca. Não coloque limites na bondade de Deus. Não ponha freios a ele. Deixa Deus fazer a bondade para quem ele quiser. É o que Jesus, inclusive, fala, né? Num certo versículo, ele chama os trabalhadores no início e depois chama no fim da tarde, o povo quase não trabalha. Depois Deus, aquele proprietário, abençoa os últimos trabalhadores. Fala, mas como assim? Como é que você vai beneficiar esses que trabalharam tão pouco, ou conhecia tão pouco das Escrituras, e você recompensa eles igual a nós que conhecemos tantas Escrituras? E o que Deus diz? A minha bondade lhes ofende? Eu não tenho o direito de fazer o que eu quiser com o que eu tenho? Quer dizer, se Deus quer abençoar as pessoas aí com religiões talvez incompreensíveis ou diferentes ou estranhas, Deus está abençoando sobre toda a terra, a gente vai recriminar Deus? Não, Deus, você só pode abençoar os cristãos. Deixa os outros lá passar fome, morrer, serem assassinados, deixa eles viver na miséria. Deus. Esse é o coração que o cristão tem? Não abençoa não, Deus amaldiçoa todo mundo. Que todos eles passem fome, todos eles fiquem na mão do diabo, todos eles sofram o pior dos piores. Essa é a misericórdia cristã. Não, que Deus cuide de todos. Cuide até mais deles. Porque, coitados, eles não têm o conforto, o alívio, a bênção de conhecer a Deus nos detalhes que a gente tem nas Escrituras. Eles precisam, talvez, muito mais desse testemunho, até para que possam buscar a Deus e compreender a Deus e aprender mais de Deus. Quão preciosa é, ó Deus, a sua benignidade. Os filhos dos homens, não só os cristãos, não só os judeus, os filhos dos homens se refugiam à sombra das suas asas. E termino com Lucas 6,35, que ele diz, amai, porém, Jesus, né? Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, nunca desanimado, e grande será a vossa recompensa. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele, Deus, é benigno. É Jesus dizendo. Então, Ele é benigno até com os ingratos e até com os maus. Então Deus está fazendo bondade sobre toda a terra. E esse é o testemunho que nós lemos aqui. Ele não deixou de dar testemunho. Até para os maus, até para os ingratos, até para pessoas em toda a terra, em todas as civilizações. Ele faz bondade o tempo todo a todos. Prova disso? As colheitas, as chuvas, a alegria, a fartura. Deus enche de alegria os corações dos seres humanos. Porque esse é Deus, queridos. Esse é Deus. Deus é infinitamente melhor do que a sua maior compreensão de bondade que você já teve na sua vida. A bondade dele é infinitamente maior que isso. Se você, no seu máximo de bondade que você já teve ou já imaginou, acha que Deus é só isso é uma ofensa. Quanto mais pensar as coisas cruéis que às vezes, em defesa do grupinho, da religião, querem dizer que Deus amaldiçoa todo mundo, não quer saber de ninguém. Não, Deus abençoa todos. Isso está escrito. Então você nem tem o direito de pensar isso, nem ninguém tem. Porque isso está escrito nas nossas escrituras. Leia o Salmo 145. Leia o que Jesus diz. Essa é a grandiosa bondade de Deus. E louvado seja Deus por ele ser assim muito melhor
do que nós na sua bondade e compaixão. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.